Antes que as gerações se multiplicassem como areia sobre a terra, quando os homens ainda carregavam na memória os ecos do princípio, havia entre eles um homem diferente. Não era o mais forte, nem o mais temido, tampouco o mais rico entre os clãs que se espalhavam pelas planícies antigas. Havia nele, porém, algo em comum, um silêncio interior que parecia escutar o invisível. Enquanto outros se ocupavam em erguer cidades e consolidar domínios, ele buscava compreender o sentido por trás da própria existência. Seu nome era sussurrado com respeito. Diziam que caminhava de maneira distinta, como se cada passo estivesse alinhado a uma voz que ninguém mais conseguia ouvir. E, de fato, ele ouvia. As noites eram o seu refúgio. Quando o céu se abria em constelações incontáveis e o vento atravessava as tendas com som quase profético, ele se afastava das fogueiras e erguia os olhos para o alto. Não contemplava apenas estrelas, contemplava a ordem. Não via apenas luzes distantes, percebia padrões. Havia harmonia na vastidão, uma estrutura invisível sustentando tudo. Foi numa dessas noites que o primeiro chamado aconteceu. Não houve trovão nem terremoto. Houve presença. O ar tornou-se denso, mas não pesado. O tempo pareceu suspender-se. Seu coração acelerou não por medo, mas por reconhecimento. Algo eterno tocava o transitório. E, naquele instante, compreendeu que sua vida jamais seria comum. As visões começaram como lampejos. Fragmentos de imagens que não pertenciam ao mundo físico. Montanhas que tocavam céus além do céu conhecido. Rios de fogo que não consumiam, mas purificavam. Criaturas de forma indescritível que se moviam como chamas conscientes. Ele via e tremia, mas não recuava. Com o passar dos dias, os lampejos tornaram-se revelações estruturadas. Foi conduzido, não fisicamente como quem caminha por uma trilha, mas espiritualmente como quem atravessa véus invisíveis. As dimensões se abriam diante dele. Percebia que a realidade humana era apenas uma camada de algo muito maior. Havia hierarquias celestiais, ordens estabelecidas antes que a humanidade respirasse pela primeira vez. E então viu aquilo que mudaria tudo. Entre as fileiras luminosas de seres criados para guardar e observar, alguns haviam quebrado seu propósito original. Eram chamados vigilantes. Não por descuido, mas por missão. Haviam sido designados para observar a humanidade nascente, testemunhar seu crescimento, relatar sua evolução. Mas a observação tornará-se fascínio. O fascínio tornará-se desejo. Ele viu o momento da decisão. A fronteira entre céu e terra não fora cruzada por engano, mas por escolha. Aqueles seres, revestidos de poder e conhecimento muito além da compreensão humana, desceram. Não com violência imediata, mas com intenção silenciosa. Aproximaram-se dos homens e das mulheres da terra como mestres benevolentes, oferecendo saber que parecia progresso. Ensinaram a forjar metais, a manipular elementos, a compreender segredos das estrelas. Revelaram fórmulas, estratégias, técnicas de guerra e sedução. O que parecia avanço era, na verdade, aceleração desordenada. Conhecimento sem maturidade é força instável. Ele via tudo como quem observa passado e presente simultaneamente. Mas a transgressão foi além do ensino. Os vigilantes tomaram para si mulheres humanas. A união entre o celestial e o terreno gerou algo que jamais estivera nos planos originais da criação. Seres de estatura colossal, força descomunal, apetite insaciável. Os Nefilim. A terra começou a mudar. A violência cresceu como erva daninha após a chuva. Onde antes havia disputa, agora havia massacre. Onde antes havia ambição, agora havia dominação brutal. Os Nefilim não conheciam limites. Consumiam recursos, exploravam povos, impunham medo. Sua presença era sinal de desequilíbrio profundo. Ele observava essas cenas com o coração pesado. A humanidade, fascinada pelo poder, tornava-se cúmplice involuntária de sua própria corrupção. O conhecimento recebido era usado para exaltar orgulho, consolidar impérios pessoais, alimentar rivalidades. O mal não surgira de uma vez, infiltrara-se gradualmente, revestido de progresso. As visões tornaram-se mais intensas. Foi levado a contemplar regiões onde os próprios vigilantes aguardavam consequência. Correntes invisíveis os prendiam em esferas de contenção espiritual. Não eram correntes físicas, mas limitações impostas por autoridade superior. O julgamento não era imediato, mas era inevitável. Ali, entre dimensões, ele ouviu declarações que o fizeram estremecer. A humanidade estava à beira de um grande ajuste. A corrupção alcançara níveis que ameaçavam destruir o propósito original da criação.
O desequilíbrio não poderia continuar indefinidamente. Haveria intervenção. Quando retornava ao convívio humano, carregava nos olhos o peso do que vira. Tentava advertir. Falava sobre limites ultrapassados, sobre consequências inevitáveis, sobre a necessidade de retorno ao caminho da integridade. Alguns ouviam com curiosidade, outros com zombaria. Muitos estavam encantados demais com o poder recém-descoberto para considerar a possibilidade de juízo. Ele, porém, sabia. As revelações não eram alegorias. Eram advertências concretas. Via o crescimento da cidade sob influência dos gigantes. Observava líderes humanos buscando alianças com aquilo que deveriam temer. Percebia que o coração coletivo tornava-se cada vez mais endurecido. Mesmo assim, continuava caminhando. Sua comunhão com o invisível aprofundava-se. Cada nova visão ampliava sua compreensão da estrutura espiritual que sustentava o universo. Percebia que, apesar da corrupção crescente, havia ordem acima do caos. Havia justiça além da violência. Havia propósito mesmo diante da distorção. Certa noite, ao erguer novamente os olhos para o céu, percebeu que as estrelas pareciam mais próximas. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se o limite entre dimensões estivesse se afinando. Sentiu que sua jornada estava apenas começando. As revelações futuras seriam ainda mais profundas. O destino dos vigilantes ainda não estava completamente cumprido. O surgimento dos Nefilim era apenas parte de uma narrativa maior. E a humanidade, sem perceber, caminhava rapidamente em direção a um evento que redefiniria sua própria história. Ele respirou fundo, consciente de que seu papel não era apenas ver, mas testemunhar. Não apenas compreender, mas anunciar. Mesmo que poucos quisessem ouvir. E enquanto a terra ecoava com os passos pesados dos gigantes e com o som metálico das armas recém-forjadas, ele permanecia firme, alinhado à voz que o chamara na quietude da noite. Sabia que os dias à frente seriam decisivos. E as próximas revelações ultrapassariam tudo o que já havia contemplado. As revelações não cessaram após a primeira noite em que os véus foram abertos. Pelo contrário, tornaram-se mais intensas, mais profundas, como se a própria eternidade tivesse decidido confiar-lhe camadas de conhecimento que poucos mortais ousariam suportar. Ele já não caminhava pela terra da mesma forma. Seus passos ainda tocavam o pó das planícies, mas sua consciência parecia ancorada em outra dimensão. Certa madrugada, enquanto o mundo dormia sob o peso de sua própria corrupção, a presença voltou a envolvê-lo. O ar tornou-se translúcido, vibrando com uma frequência invisível. Seus sentidos naturais enfraqueceram, e outros, mais agudos e impossíveis de descrever, despertaram. Ele foi conduzido para além da abóbada celeste, atravessando regiões onde o tempo não seguia a mesma ordem da Terra. Viu colunas de fogo que sustentavam portais imensos. Viu seres cuja aparência misturava majestade e temor, guardiões de limites estabelecidos desde o princípio. Cada esfera que atravessava revelava estruturas organizadas com precisão absoluta. Nada era caótico ali. Nada era fruto do acaso. O universo espiritual operava sob leis firmes, ainda que invisíveis aos homens. Foi então que lhe mostraram o conselho dos vigilantes. Não como lenda ou suposição, mas como memória viva registrada nas camadas eternas. Ele viu o momento em que aqueles seres, reunidos sobre montanhas antigas, firmaram pacto entre si. Juraram descer juntos, compartilhar a transgressão, dividir o destino que dali resultaria. Não era ignorância que os movia. Era desafio consciente. Ele sentiu o peso daquele juramento como se o próprio ar se tornasse denso ao seu redor. Os vigilantes não apenas desejaram as mulheres da terra, desejaram autonomia. Queriam experimentar aquilo que lhes fora negado, a vivência direta no mundo material. O limite imposto pela ordem divina tornou-se para eles provocação. E, ao cruzarem essa fronteira, alteraram o curso da história humana. As cenas seguintes eram ainda mais perturbadoras. Ele viu o crescimento dos Nefilim desde a infância até a maturidade brutal. Crianças de proporções incomuns tornavam-se guerreiros de força descomunal. Seu apetite era desmedido. Quando os recursos naturais não eram suficientes, voltavam-se contra os próprios homens. A violência deixou de ser exceção e tornou-se rotina. Cidades inteiras viviam sob temor constante. Líderes humanos, incapazes de confrontar os gigantes, ofereciam alianças em troca de proteção. O medo transformava-se em moeda política. A moral era negociada pela sobrevivência. Mas não era apenas a violência física que preocupava os céus. O conhecimento transmitido pelos vigilantes corroía a essência espiritual da humanidade.
Técnicas ocultas, manipulações espirituais, encantamentos, práticas que distorciam o propósito da criação. A curiosidade humana, que poderia conduzir à sabedoria, era redirecionada para domínio e exaltação pessoal. Ele viu homens consultando forças que não compreendiam. Viu rituais realizados sob a promessa de poder imediato. Viu corações que antes eram simples tornarem-se ambiciosos e endurecidos. Então foi conduzido a um lugar de julgamento provisório. Ali, em regiões sombrias porém controladas por autoridade superior, alguns dos vigilantes já estavam contidos. Não todos, mas aqueles cuja corrupção ultrapassara qualquer limite tolerável. Eles clamavam por misericórdia. Pediam que ele, homem de carne, intercedesse em seu favor. A ironia daquela cena não lhe escapou. Seres que outrora possuíam posição elevada agora dependiam de um mortal para levar súplica ao trono eterno. Ele sentiu compaixão, mas também compreendeu a gravidade da rebelião. A resposta que recebeu foi firme: a transgressão não seria ignorada. Haveria consequência proporcional. Ao retornar à terra, carregava no olhar uma tristeza que poucos entendiam. Tentava explicar às pessoas que o avanço tecnológico não era sinônimo de progresso moral. Advertia que a força dos gigantes não representava bênção, mas sinal de desordem. Alguns escutavam com inquietação. Outros riam, confiantes demais na proteção que acreditavam possuir. A corrupção se espalhava como sombra ao entardecer. Famílias eram divididas por ambição. Povos guerreavam por territórios ampliados pela influência dos Nefilim. A natureza começava a reagir de maneira imprevisível. Tempestades mais intensas, colheitas irregulares, sinais sutis de que o equilíbrio original estava comprometido. Ele sabia que esses eram apenas prelúdios. Numa visão posterior, foi levado a contemplar algo ainda mais vasto, o registro das eras. Como se livros vivos fossem abertos diante dele, viu a trajetória da humanidade desde o primeiro sopro até eventos que ainda não haviam ocorrido. Percebeu que a corrupção daquele tempo ecoaria por gerações futuras. O conflito entre obediência e rebelião não terminaria com os vigilantes. A batalha era mais profunda. Ela acontecia dentro do coração humano. Mesmo sem a presença física dos gigantes, a semente da exaltação indevida já estava plantada. O desejo de ultrapassar limites, de acessar poder sem responsabilidade, tornará-se parte da cultura nascente. Ele caiu de joelhos diante da magnitude do que compreendia. Não se tratava apenas de anunciar um juízo iminente. Tratava-se de preservar uma linhagem, uma promessa que ainda seria cumprida através das gerações. A corrupção não poderia apagar completamente o propósito original da criação. E então veio a revelação mais perturbadora até aquele momento. A terra seria purificada. Não por fogo naquela era, mas por águas. Águas que cobririam montanhas, que apagariam cidades erguidas sob influência corrupta, que silenciariam o rugido dos gigantes. Não como ato impulsivo, mas como resposta necessária para interromper a espiral de destruição. Ele viu o instrumento dessa preservação, uma família escolhida, um homem justo entre sua geração, alguém que, assim como ele, ainda ouvia a voz invisível. Ao despertar da visão, o peso da responsabilidade tornou-se quase insuportável. Como anunciar algo que parecia impossível? Como convencer homens orgulhosos de que sua força seria inútil diante de um evento global? Como falar de águas que viriam quando o céu parecia claro e estável? Mesmo assim, começou a proclamar. Sua voz não era estridente, mas carregava convicção. Falava sobre arrependimento, sobre retorno à integridade, sobre a urgência de abandonar alianças com aquilo que não pertencia à ordem original. Alguns sentiam temor momentâneo. Outros zombavam abertamente. Os Nefilim, ao ouvirem rumores de suas palavras, reagiam com desprezo. Para eles, qualquer ameaça de juízo era inconcebível. Sentiam-se invencíveis. A própria terra tremia sob seus passos, e isso reforçava sua ilusão de permanência. Mas ele sabia que força física não determina destino eterno. As noites tornaram-se mais intensas. As visões, mais frequentes. A proximidade entre céu e terra parecia diminuir a cada dia. Ele sentia que seu próprio tempo na terra não seguiria o curso comum dos homens. Havia algo singular reservado para ele. Enquanto a humanidade avançava em direção ao ponto de ruptura, ele continuava caminhando, anunciando, observando. Cada passo era mistura de esperança e tristeza. Esperança na justiça que restauraria equilíbrio. Tristeza pelos que recusavam ouvir. O som distante de martelos começou a ecoar nas planícies, não de armas sendo forjadas, mas de algo diferente, algo que marcaria o início do cumprimento da visão das águas.
E ele compreendeu que os eventos finais daquela era estavam se aproximando rapidamente. Os dias que se seguiram às primeiras revelações não foram de descanso, mas de aprofundamento. As visões tornaram-se mais intensas, como se os céus tivessem decidido não apenas mostrar fragmentos da verdade, mas escancarar a estrutura invisível que sustentava todas as coisas. Ele já não caminhava pela terra como antes, embora seus pés tocassem o solo, sua consciência parecia constantemente suspensa entre dois mundos. Havia momentos em que o vento trazia sussurros que ninguém mais percebia, e o brilho do sol parecia revelar camadas ocultas da criação, como se o véu entre o visível e o invisível estivesse cada vez mais fino. Certa noite, enquanto o silêncio dominava o vale, a atmosfera se tornou densa, quase palpável. As estrelas começaram a pulsar com uma intensidade incomum, e o firmamento abriu-se diante dele como uma cortina sendo rasgada. Não houve temor em seu coração, mas um peso reverente, a sensação de estar diante de algo que ultrapassava qualquer linguagem humana. Ele foi conduzido novamente além das fronteiras do tempo comum, atravessando regiões onde a luz não vinha de um sol, mas da própria essência da presença divina. Ali, foi apresentado a uma assembleia que não se parecia com nada que os homens pudessem imaginar. Seres resplandecentes, alguns firmes como colunas de fogo, outros delicados como chamas tremeluzentes, mantinham-se em ordem perfeita. No centro, havia um trono cuja majestade não podia ser descrita sem empobrecer sua grandeza. Dali emanava justiça e misericórdia ao mesmo tempo, como se ambas fossem faces inseparáveis de uma mesma verdade eterna. Foi então que lhe foram mostrados os vigilantes de maneira mais clara. Ele os viu como eram antes da transgressão, poderosos, luminosos, investidos de autoridade para observar e proteger a humanidade nascente. Seus semblantes refletiam sabedoria e propósito. Contudo, à medida que a visão avançava, algo se alterava em seus olhares. O brilho da obediência transformava-se lentamente em fascínio. Eles passaram a contemplar a terra não apenas como guardiões, mas como quem cobiça o que observa. A narrativa que se desenrolava diante dele não era apenas uma história distante, era a raiz da corrupção que começava a florescer no mundo dos homens. Ele viu quando aqueles seres decidiram romper os limites estabelecidos. A descida deles não foi um simples deslocamento, mas um ato deliberado de desafio. Ao tocarem o solo, a ordem foi quebrada. O conhecimento que trouxeram não era intrinsecamente maligno, mas fora entregue fora do tempo, fora do propósito. Mostraram aos homens segredos das estrelas, revelaram artes ocultas, ensinaram técnicas de guerra e manipulação dos elementos. Sob a aparência de progresso, havia uma semente de desequilíbrio. A humanidade, ainda imatura, recebeu poder sem discernimento. E onde o poder cresce sem sabedoria, a violência floresce rapidamente. Ele viu os primeiros sinais da mudança. Disputas que antes eram resolvidas com palavras passaram a ser resolvidas com lâminas recém-forjadas. O solo, que deveria ser cultivado para alimento, começou a ser tingido com sangue. O orgulho humano foi alimentado por revelações que deveriam ter sido guardadas. O coração das pessoas endurecia, e a simplicidade da fé cedia lugar à exaltação do próprio ego. Então, a visão tornou-se ainda mais perturbadora. Da união proibida entre os vigilantes e as mulheres da terra nasceram os Nefilim. Ele os viu surgir como gigantes de força descomunal, sua presença impondo temor imediato. Não eram apenas grandes em estatura, mas em apetite, em ambição, em violência. Cresciam rapidamente, e com eles crescia a opressão. Onde caminhavam, a terra parecia encolher. Os homens comuns tornaram-se frágeis diante deles, e muitos passaram a adorá-los por medo. A corrupção espalhou-se como uma sombra que engole o horizonte ao entardecer. A criação, que fora declarada boa, começava a gemer sob o peso da distorção. Animais tornaram-se selvagens além de sua natureza original. Os rios carregavam mais do que água, carregavam o reflexo de uma humanidade perdida em seus próprios excessos. Ele sentiu a dor da terra como se fosse sua própria dor. A Assembleia Celestial não permanecia indiferente. Ele viu que a transgressão dos vigilantes não passará despercebida. Havia um clamor que subia da terra aos céus, o clamor dos oprimidos, dos inocentes esmagados pela brutalidade dos gigantes. Esse clamor ecoava como um testemunho irrefutável de que a justiça precisaria se manifestar. Foi-lhe revelado que os vigilantes seriam chamados a prestar contas. Ele viu correntes forjadas não de metal comum, mas de autoridade divina. Aqueles que haviam abandonado sua posição seriam confinados, aguardando o momento do julgamento definitivo. A majestade que antes brilhava neles agora se tornava peso de culpa.
O arrependimento tardio não anulava as consequências. Diante dessas revelações, ele foi tomado por um profundo senso de responsabilidade. Não fora levado àquele lugar apenas para contemplar, mas para compreender e anunciar. As palavras que receberia não seriam fáceis de proclamar. A humanidade não desejava ouvir sobre limites, muito menos sobre juízo. Preferia celebrar o poder recém-descoberto e ignorar as rachaduras que se formavam na estrutura moral da sociedade. Quando retornou à dimensão terrena, a luz comum do dia parecia pálida comparada ao que havia testemunhado. Ainda assim, o peso da missão era claro. Ele começou a reunir as pessoas e falar do que lhe fora mostrado. Falava sobre a origem do desequilíbrio, sobre a necessidade de retornar ao caminho da obediência, sobre a inevitabilidade de um ajuste divino. Alguns o escutavam com temor, outros, com zombaria. Os Nefilim, por sua vez, não viam com bons olhos aquele que anunciava limites. Sua presença era um lembrete constante de que o poder deles não era absoluto. A tensão começou a crescer. Ele sentia olhares hostis, percebia murmúrios nas sombras. Ainda assim, não recuava. Cada palavra era pronunciada com a convicção de quem sabe que o tempo é curto. As visões continuaram. Foi-lhe mostrado que a corrupção atingiria um ponto crítico. A maldade dos homens se tornaria tão comum quanto o ar que respiravam. A violência deixaria de ser exceção e se tornaria norma. Corações endurecidos rejeitariam qualquer apelo à transformação. E então, como resposta ao clamor da criação, um grande ato de purificação se aproximaria. Ele viu águas cobrindo montanhas, céus escurecendo, estruturas humanas sendo varridas como se nunca tivessem existido. Não era uma visão de aniquilação por crueldade, mas de restauração por necessidade. Assim como um campo precisa ser limpo para que novas sementes floresçam, a terra passaria por um processo doloroso, porém restaurador. Ao despertar dessas revelações, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não eram lágrimas de desespero, mas de compreensão. Ele entendia que a justiça e a misericórdia caminham juntas, mesmo quando os homens só conseguem perceber a severidade. Sua tarefa era permanecer fiel, continuar anunciando, continuar andando com Deus apesar da incompreensão. E assim, enquanto o mundo mergulhava cada vez mais em excessos e os gigantes ampliavam sua influência, ele caminhava como uma voz dissonante em meio ao caos. Sua história não era apenas sobre visões celestiais, mas sobre fidelidade em tempos de corrupção. Cada passo que dava na terra era sustentado pela memória do que vira nos céus. A terceira etapa de sua jornada revelava não apenas a origem dos Nefilim, mas o peso das escolhas, tanto celestiais quanto humanas. Mostrava que a liberdade, quando usada sem alinhamento com o propósito divino, gera consequências que ecoam por gerações. E no centro de tudo, permanecia a certeza de que nenhum ato, seja de rebelião ou de fidelidade, passa despercebido diante do trono eterno. A quarta etapa daquela jornada começou com um silêncio incomum. Não era apenas a ausência de sons, mas uma pausa profunda na própria respiração da criação. Depois das revelações sobre os vigilantes e o surgimento dos Nefilim, algo parecia suspenso no ar, como se o universo aguardasse um desfecho inevitável. Ele continuava caminhando entre os homens, mas agora percebia com mais nitidez o contraste entre o propósito original da humanidade e a realidade distorcida que se espalhava diante de seus olhos. As cidades cresciam, mas não em justiça. As construções se erguiam imponentes, porém sustentadas por orgulho e ambição desenfreada. O conhecimento transmitido pelos seres que haviam transgredido continuava a se multiplicar. Artes de guerra se aperfeiçoavam, metais eram moldados em instrumentos de domínio, e o coração humano, fascinado por poder, afastava-se cada vez mais da simplicidade que outrora marcará seus primeiros dias sobre a terra. Ele via pais ensinando filhos não sobre reverência, mas sobre conquista. Via líderes buscando glória pessoal em vez de responsabilidade. A violência já não era reação, mas estratégia. E no centro de tudo, os Nefilim caminhavam como símbolos vivos da ruptura entre céu e terra. Sua presença impunha temor e submissão. Muitos os exaltavam como heróis, poucos ousavam reconhecer neles o sinal da desordem espiritual que havia se instalado. Certa madrugada, enquanto o horizonte ainda estava mergulhado na penumbra, ele foi novamente envolvido por uma presença que não vinha da terra. A luz que o cercou não era ofuscante, mas penetrante, atravessando não apenas seus olhos, mas seu entendimento. Ele foi conduzido a um lugar que parecia feito de memória e eternidade ao mesmo tempo. Ali, não havia sombras, porque nada estava oculto. Foi-lhe mostrado algo ainda mais profundo, o registro das ações humanas. Cada escolha,
Cada intenção, cada ato de compaixão ou crueldade estava gravado como se fosse parte de um grande livro vivo. Ele compreendeu que nada se perdia no tempo. O que os homens faziam em segredo era tão visível quanto o que realizavam sob o sol do meio-dia. Então viu novamente os vigilantes, mas agora em condição diferente. Aqueles que haviam descido por desejo próprio estavam sendo contidos. Correntes que não pertenciam ao mundo material os envolviam. Não eram correntes de ferro, mas de autoridade e consequência. O brilho que antes possuíam estava obscurecido por arrependimento tardio. Suplicavam por intercessão, pediam que alguém levasse seu clamor diante do Altíssimo. E foi ali que ele compreendeu o peso de sua posição. Pediram que ele intercedesse por eles. Que falasse em favor daqueles que haviam desencadeado tanta corrupção. O pedido ecoava como um paradoxo. Seres que ensinaram violência agora imploravam por misericórdia. Ele sentiu compaixão, mas também reconheceu a gravidade da transgressão. Foi-lhe permitido apresentar o clamor deles, mas a resposta foi clara. A ordem quebrada não poderia simplesmente ser ignorada. O tempo da escolha havia passado para aqueles que haviam cruzado deliberadamente os limites estabelecidos. A justiça seguiria seu curso. Ele entendeu que misericórdia não significa ausência de consequência, mas oportunidade antes da decisão final, oportunidade que já fora oferecida e rejeitada. Ao retornar à terra, o peso dessa revelação moldou ainda mais suas palavras. Ele começou a falar não apenas sobre o juízo que se aproximava, mas sobre a urgência da transformação interior. Advertia que o caminho trilhado pela maioria conduzia a um colapso inevitável. Explicava que a violência que se espalhava não era apenas social, mas espiritual, fruto de uma ruptura mais profunda. As reações tornaram-se mais intensas. Alguns começaram a se afastar dele por medo de serem associados às suas advertências. Outros o confrontavam abertamente, acusando-o de espalhar pessimismo. Os poderosos, especialmente aqueles que se beneficiavam da força dos Nefilim, viam nele uma ameaça silenciosa. Sua mensagem minava a ilusão de estabilidade construída sobre opressão. Em meio a esse cenário, ele também encontrou pequenos grupos que ainda preservavam um coração sensível. Pessoas cansadas da brutalidade, famílias que desejavam algo além da sobrevivência em um mundo dominado pelo medo. A esses, ele falava com ternura, lembrando-os de que a fidelidade individual ainda tinha valor, mesmo quando a maioria escolhia outro caminho. As visões não cessaram. Em uma delas, ele contemplou a própria criação reagindo à corrupção. A terra parecia estremecer, como se suportasse um peso além do suportável. Os céus escureciam em certos momentos sem explicação natural. Animais agiam de maneira imprevisível. Era como se toda a estrutura do mundo estivesse desalinhada. Então lhe foi mostrado um homem específico entre as gerações futuras, alguém que preservaria a justiça em meio ao caos. Ele não compreendeu todos os detalhes, mas percebeu que, mesmo diante da purificação que se aproximava, havia um fio de esperança sendo mantido. A justiça não viria para extinguir toda a vida, mas para preservar o que ainda refletia o propósito original. Enquanto isso, os Nefilim tornavam-se cada vez mais ousados. Sua confiança crescia na mesma proporção da decadência humana. Realizavam demonstrações públicas de força, estabeleciam territórios, impunham sua vontade. Muitos homens passaram a imitá-los, acreditando que brutalidade era sinônimo de grandeza. A compaixão começou a ser vista como fraqueza. Ele sentia o isolamento aumentar. Andar com Deus em meio àquele cenário exigia mais do que convicção, exigia perseverança diária. Havia noites em que o silêncio era pesado, em que a incompreensão dos outros feria como lâmina invisível. Ainda assim, cada vez que buscava a presença que o chamara desde o início, encontrava renovação. Com o passar do tempo, sua própria percepção da realidade mudou. Já não via apenas acontecimentos isolados, mas conexões. Entendia que a corrupção dos vigilantes não fora um evento aleatório, mas resultado de orgulho e desejo desordenado. Do mesmo modo, a decadência humana não era inevitável, mas consequência de escolhas repetidas. A liberdade concedida à criação era real, e por isso mesmo carregava responsabilidade. A quarta parte de sua jornada aprofundava essa compreensão. O universo não é governado pelo caos, mas por princípios eternos. Quando esses princípios são ignorados, a desordem se manifesta. Quando são orados, a harmonia. Ele passou a ensinar isso com clareza ainda maior, mesmo sabendo que muitos preferiam atalhos que prometiam poder imediato. O tempo avançava, e a sensação de que um grande ajuste se aproximava tornava-se mais intensa. Não era medo que o movia, mas consciência.
Sabia que os dias de advertência não seriam infinitos. A paciência divina, embora vasta, não significava indiferença. Assim, continuou a caminhar, a anunciar, a interceder por aqueles dispostos a ouvir. Sua história naquela etapa não era marcada por triunfos visíveis, mas por fidelidade silenciosa. Ele se tornará ponte entre revelação e humanidade, entre advertência e esperança. E enquanto o mundo seguia sua trajetória de excessos, ele permanecia como testemunha de que a verdade ainda ecoava, mesmo quando abafada pelo ruído da corrupção. A quarta fase de sua jornada consolidava o entendimento de que cada geração enfrenta escolhas decisivas, e que o destino coletivo é moldado pela soma dessas decisões individuais. A quinta etapa daquela jornada não começou com uma visão, mas com uma percepção. Algo havia mudado na atmosfera da Terra. Não era apenas a violência crescente ou a arrogância dos poderosos. Era como se o próprio tempo estivesse se encurtando, como se os dias corressem mais rápidos rumo a um ponto inevitável. Ele sentia isso ao acordar, ao caminhar, ao observar o comportamento das pessoas nas praças e nos campos. Havia uma urgência silenciosa, quase imperceptível para a maioria, mas evidente para quem carregava o peso das revelações. Os Nefilim já não se limitavam a demonstrar força, agora organizavam domínios. Estabeleciam territórios, erguiam estruturas colossais, exigiam tributos. Homens comuns tornavam-se servos por medo ou conveniência. A cultura da admiração pela brutalidade se espalhava. Crianças cresciam ouvindo histórias que exaltavam poder e conquista, não justiça ou compaixão. A própria ideia de reverência ao Criador tornará-se distante, quase abstrata. Ele continuava falando, mas percebia que as palavras precisavam atravessar camadas espessas de indiferença. Ainda assim, não se calava. Havia aprendido que fidelidade não depende de aplausos. Muitas vezes reunia pequenos grupos à margem das cidades, pessoas cansadas da opressão, e ali recordava o propósito original da humanidade. Falava sobre harmonia, sobre responsabilidade, sobre o perigo de normalizar o desequilíbrio. Certa tarde, enquanto caminhava sozinho por uma região elevada, sentiu novamente a presença que marcará os momentos decisivos de sua trajetória. Não houve clarão repentino, mas uma expansão da percepção. O horizonte pareceu se abrir além do visível, revelando camadas de realidade que coexistiam com o mundo material. Foi-lhe mostrado o impacto espiritual das ações humanas. Cada ato de violência gerava uma sombra que se acumulava sobre a terra. Cada injustiça não resolvida criava fissuras invisíveis na estrutura da criação. Ele compreendeu que o mundo não era apenas cenário das escolhas, mas participante delas. A terra respondia, absorvia, reagia. Então a visão se ampliou. Ele viu a história como um rio extenso, correndo desde os primeiros dias até um futuro distante. Percebeu que o momento presente era um ponto crítico desse fluxo. A corrupção havia alcançado um nível que comprometia não apenas indivíduos, mas a própria continuidade da ordem estabelecida no princípio. Foi-lhe revelado que a paciência divina não era sinal de fraqueza, mas oportunidade. Cada geração recebia tempo para retornar ao alinhamento. Contudo, quando o desvio se tornava estrutural, quando a injustiça era celebrada como virtude, tornava-se necessária uma intervenção que restaurasse os fundamentos. Ele viu novamente águas, não como simples elemento natural, mas como instrumento de purificação. Viu céus carregados, nuvens densas acumulando-se com propósito. Não era uma visão de destruição impulsiva, mas de reconfiguração. Assim como um artesão desfaz uma obra defeituosa para reconstruí-la com precisão, a criação passaria por um processo profundo de renovação. Ao retornar dessa revelação, ele sentiu o peso aumentar. Não era medo pelo próprio destino, mas tristeza pelos que ignoravam os sinais. Caminhou entre as pessoas com olhar atento, observando rostos endurecidos, risos vazios, celebrações construídas sobre sofrimento alheio. Percebia que muitos confundiam prosperidade momentânea com aprovação eterna. Os Nefilim tornaram-se ainda mais ousados. Começaram a interferir diretamente nas estruturas sociais, escolhendo líderes humanos que lhes fossem leais. A força passou a determinar leis. Quem questionava era silenciado. A justiça tornou-se instrumento dos poderosos. Ele sabia que aquela escalada era parte do processo que antecedia o grande ajuste. Em meio a isso, também testemunhava pequenos atos de bondade que resistiam como brasas em meio à escuridão. Uma mãe protegendo seus filhos da influência da violência. Um homem recusando-se a participar de atos injustos, mesmo sob ameaça. Esses gestos, embora discretos, eram preciosos.
Ele compreendia que o Criador não ignora o que é feito em fidelidade, ainda que invisível aos olhos da maioria. Certa noite, enquanto orava em silêncio, sentiu-se transportado mais uma vez. Desta vez, foi conduzido a uma região que parecia fronteira entre tempo e eternidade. Ali, viu estruturas semelhantes a pilares sustentando a ordem do mundo. Cada pilar representava princípios fundamentais: justiça, verdade, misericórdia, responsabilidade. Alguns desses pilares estavam rachados, enfraquecidos pela rejeição contínua. Foi-lhe mostrado que, quando tais fundamentos são comprometidos, a própria sociedade se torna instável. Nenhuma civilização pode prosperar sustentada apenas por força. Sem alinhamento com princípios eternos, qualquer construção, por mais grandiosa, está destinada ao colapso. A visão então revelou o destino dos Nefilim. Eles não eram permanentes. Sua força, embora impressionante, era temporária. O poder que exibiam não era sinal de vitória final, mas de última manifestação antes da queda. Ele viu que seriam varridos junto com o sistema que ajudaram a corromper. Nenhuma estatura física, nenhuma habilidade bélica poderia resistir ao decreto que já estava estabelecido. Ao despertar, sentiu mistura de alívio e pesar. Alívio por saber que a injustiça não prevaleceria indefinidamente. Pesar por entender que muitos pereceriam por insistirem em ignorar advertências. Sua missão tornava-se ainda mais urgente. Começou então a falar não apenas de advertência, mas de preparação. Incentivava aqueles que ainda ouviam a reorganizar prioridades, a fortalecer laços familiares, a cultivar integridade. Explicava que a verdadeira segurança não estava em alianças com gigantes, mas em alinhamento com o Criador. Alguns começaram a perceber sinais na própria natureza. Mudanças climáticas incomuns, fenômenos inesperados, inquietação entre os animais. Embora muitos buscassem explicações superficiais, ele sabia que eram parte de um cenário maior. Havia momentos de profundo isolamento. Líderes o consideravam incômodo. Os poderosos o viam como ameaça ideológica. Até mesmo conhecidos se afastavam para evitar associação com suas mensagens severas. Ainda assim, ele permanecia firme. Andar com Deus nunca fora promessa de popularidade, mas de propósito. Certa tarde, ao observar crianças brincando à sombra de uma construção imponente erguida pelos Nefilim, sentiu um aperto no coração. Pensou no futuro delas. Pensou nas gerações que poderiam ter conhecido harmonia se escolhas diferentes tivessem sido feitas. Mas também recordou a visão do fio de esperança preservado. A história não terminaria ali. As revelações tornaram-se mais específicas. Ele viu um homem justo entre as gerações seguintes, alguém que receberia instruções detalhadas para preservar vida durante o grande evento de purificação. Não compreendeu todos os detalhes técnicos, mas entendeu o princípio: mesmo em meio ao juízo, haveria preservação. A quinta etapa de sua jornada aprofundava a consciência de que a história humana é tecida por escolhas interligadas. A rebelião dos vigilantes desencadeou uma cadeia de eventos, mas cada pessoa continuava responsável por suas próprias decisões. Ninguém era mero espectador, todos participavam da construção do destino coletivo. O peso da intercessão também cresceu. Ele não orava apenas pelos arrependidos, mas até mesmo pelos que zombavam. Sabia que o tempo estava se esgotando, mas enquanto houvesse fôlego, haveria possibilidade de mudança. Em suas últimas visões dessa fase, contemplou algo extraordinário. Viu a própria eternidade além do evento de purificação. Viu a continuidade do plano divino, gerações surgindo, histórias sendo reconstruídas, a promessa de restauração avançando através do tempo. Percebeu que o juízo não era fim absoluto, mas ponto de transição. Quando retornou definitivamente daquela sequência de revelações, seu semblante refletia serenidade profunda. Não ignorava a gravidade do que se aproximava, mas também não carregava desespero. Havia compreendido que a soberania divina não é ameaçada pela rebelião temporária das criaturas. Assim, continuou caminhando entre os homens, anunciando, advertindo, consolando. A quinta parte de sua história consolidava a certeza de que nenhum sistema baseado em orgulho permanece para sempre. A força dos gigantes era impressionante, mas limitada. A paciência divina era longa, mas não infinita. E enquanto o mundo avançava rumo ao clímax de sua própria corrupção, ele permanecia como testemunha viva de que o céu observa, registra e responde no tempo determinado. Seu papel não era controlar os acontecimentos, mas permanecer fiel até o fim de sua própria jornada, confiando que, além das águas que viriam, existia um propósito maior, invisível para muitos, mas absolutamente certo.
A sexta etapa de sua jornada começou com uma sensação diferente de todas as anteriores. Não era apenas o peso das revelações, nem a urgência do aviso. Era como se o ciclo estivesse se fechando. O tempo que lhe fora concedido para anunciar, interceder e testemunhar aproximava-se de um ponto culminante. Ele percebia isso não por sinais externos apenas, mas por uma convicção interior profunda, serena e inabalável. A corrupção na terra alcançara um nível que já não podia ser disfarçado por construções grandiosas ou discursos de poder. A violência tornará-se rotina. A opressão era administrada como sistema. Os Nefilim, antes vistos como maravilhas impressionantes, agora eram instrumentos evidentes de domínio e medo. Seus feitos deixavam rastros de devastação, e a admiração que muitos sentiam por eles começava a misturar-se com inquietação. Ele continuava falando, mas agora suas palavras carregavam uma clareza quase final. Não havia exagero, não havia teatralidade, apenas verdade direta. Explicava que toda escolha produz fruto. Que a soma da arrogância humana e da transgressão celestial havia gerado um mundo desequilibrado. Que a justiça não era ameaça, mas restauração necessária. Alguns poucos passaram a ouvi-lo com atenção renovada. Não porque a maioria tivesse mudado, mas porque os sinais ao redor tornavam-se inegáveis. O clima se alterava de forma incomum. Ventos surgiam fora de época. O céu, em certos dias, assumia tons densos e inquietantes. A própria terra parecia emitir um silêncio pesado antes das tempestades. Certa noite, enquanto observava o firmamento, a presença que o guiara desde o início envolveu-o mais uma vez. Desta vez, porém, a experiência foi diferente. Não foi apenas visão, foi convocação. Ele foi elevado além das camadas conhecidas, atravessando dimensões espirituais com clareza inédita. Não havia mais fragmentos simbólicos, tudo era direto, absoluto. Diante dele abriu-se novamente a realidade celestial, mas agora não como visitante temporário, e sim como alguém chamado a atravessar um limite definitivo. Ele contemplou a ordem perfeita que sustenta o universo, a harmonia que nunca fora afetada pela rebelião. Viu que, apesar do caos na terra, o trono permanecia firme, inabalável, soberano. Foi-lhe mostrado que o tempo da advertência estava se encerrando. A decisão coletiva da humanidade havia solidificado seu caminho. A intervenção se aproximava, não por impulso, mas por necessidade estrutural. Assim como um corpo doente precisa de cirurgia para sobreviver, a criação passaria por um ato profundo de purificação. Ele também viu o homem justo que preservaria a vida em meio às águas. Viu instruções sendo dadas, planos sendo revelados, uma estrutura sendo preparada para resistir ao que viria. Compreendeu que, mesmo quando o juízo se manifesta, a promessa não é abandonada. Sempre há continuidade no propósito eterno. Então veio a revelação mais pessoal. Sua própria jornada na Terra não seguiria o mesmo padrão dos demais. Ele não experimentaria o fim comum dos homens. Não provaria a dissolução do corpo no pó. Sua fidelidade constante, seu caminhar contínuo em alinhamento com o Criador, tornaram-se testemunho singular. Não houve orgulho em seu coração ao compreender isso. Houve reverência. Entendeu que sua história serviria como sinal, não de superioridade, mas de possibilidade. Mostrar que é possível viver em meio à corrupção sem ser absorvido por ela. Que é possível manter-se fiel quando quase todos escolhem o oposto. Ao retornar dessa última convocação, seu semblante refletia paz profunda. As pessoas ao seu redor notavam algo diferente, embora não conseguissem explicar. Ele não falava mais com ansiedade, mas com serenidade final. Sabia que seu tempo entre os homens estava próximo do encerramento. Reuniu aqueles que ainda ouviam. Não para criar espetáculo, mas para reafirmar o essencial: justiça não é inimiga da misericórdia. O Criador não se alegra na punição, mas na restauração. Porém, quando a restauração é rejeitada repetidamente, o ajuste se torna inevitável. Advertiu mais uma vez sobre o evento que se aproximava. Falou das águas, da necessidade de preparação interior, da importância de alinhar o coração enquanto ainda havia oportunidade. Alguns choraram. Outros permaneceram em silêncio. Muitos ainda escolheram ignorar. Os Nefilim, confiantes em sua força, riram das advertências. Para eles, nada poderia ameaçar seu domínio. Eram gigantes diante dos homens, acreditavam-se invencíveis. Não percebiam que sua própria existência era temporária, permitida apenas até o momento determinado. Então chegou o dia em que o limite foi atravessado. Ele caminhava sozinho quando a presença o envolveu de forma mais intensa do que jamais experimentara. Não houve dor.
Não houve ruptura violenta. Foi como atravessar uma porta invisível. A terra continuou seu curso. Os homens seguiram suas rotinas. Mas ele já não estava entre eles. Sua ausência tornou-se testemunho silencioso. Alguns perceberam imediatamente que algo extraordinário havia ocorrido. Outros apenas notaram que a voz que os advertia havia cessado. No plano celestial, sua recepção não foi celebração ruidosa, mas reconhecimento pleno. Ele havia cumprido seu papel. Fora ponte entre mundos, mensageiro de advertência e esperança. Sua vida tornará-se prova de que andar com Deus transforma não apenas destino futuro, mas presente contínuo. Na terra, os eventos seguiram seu curso. As nuvens se acumularam com propósito. As águas, contidas por eras, preparavam-se para cumprir função determinada. O grande ajuste se aproximava com precisão inevitável. Mas a história não era apenas sobre juízo. Era sobre revelação. Sobre escolhas. Sobre consequências e continuidade. Ele agora contemplava do alto aquilo que antes anunciará. Via a dor da purificação, mas também o início da restauração. Via que, após as águas, a terra respiraria novamente. Novas gerações surgiriam. O plano seguiria adiante. Sua jornada encerrava-se não como desaparecimento, mas como transição. Tornará-se testemunha eterna de que a fidelidade em tempos sombrios não é esquecida. Que a corrupção, por mais ampla que pareça, não tem a palavra final. Que o propósito divino atravessa rebeliões, atravessa julgamentos, atravessa eras. E assim termina essa etapa da narrativa, não com ruína absoluta, mas com a certeza de que toda desordem encontra limite, e toda promessa encontra cumprimento. A história de sua caminhada permanece como eco através dos tempos, lembrando que a luz pode permanecer firme mesmo quando a sombra parece dominar o horizonte.